Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe aqui hoje um conteúdo falado muito na produção textual, que é a coerência e a coesão textual. Isso aí serve para qualquer faixa etária, serve também para os estudantes que estão aí se preparando para as redações do Enem, uma redação de um concurso público, que é o assunto de coerência e coesão textual. Então, assim, a gente precisa sempre estar atento a alguns elementos, além dos recursos gramaticais, além da norma padrão, a gente precisa estar atento também à organização dessas ideias e os elementos que conectam essas ideias umas nas outras, né, dentro de um texto. Então, esse assunto de hoje, ele serve, como eu falei, para qualquer faixa etária, é um assunto utilizado, né, um conteúdo utilizado, aplicado no 6º ano, no 8º ano, no ensino médio, no pré-vestibular. Coerência e coesão textual é sempre um assunto conveniente a ser tratado, principalmente para quem está aí se preparando para produzir um texto, tá? Então eu tenho aqui, ó, coerência e coesão textual. Um texto coeso é o quê? É aquele que apresenta uma sequência lógica dos eventos. Essa sequência, ela está organizada em frases, parágrafos, né? E o seu sentido também, as orações que você vai colocar, elas precisam estar em equilíbrio, de forma harmonicamente falando, organizada. Então ela não pode estar uma frase solta, uma frase dando uma ideia de uma coisa e de repente conectada com uma outra coisa, de repente um conectivozinho que entrou errado já faz a frase perder todo o sentido. Então, coerência e coesão é falar realmente da ideia, da combinação que a gente tem, não só dos elementos que a gente utiliza como recurso conectivo, né, para isso, conectores, mas também do sentido, né, entre ligar um parágrafo, você termina um parágrafo e inicia outro. Então, eu coloquei aqui bem resumido também, como sempre os meus vídeos, eles são mais curtos. Por quê? Porque para quem está chegando agora no canal, né, essas videoaulas, a princípio, eu criei esse canal, né, para que pudesse alcançar os meus alunos, já que eu sou professora e nessa pandemia, nessa quarentena, nós estamos aí, né, trabalhando, dando aulas em casa. Então, às vezes, as aulas ao vivo, por videoconferência e gravando também. Então, a gente grava, assim, um conteúdo para não ficar sobrecarregando o aluno, não ficar aquela coisa tão cansativa, tão maçante, e de forma que dê para aproveitar para outras turmas também, tá? Então, eu tenho aqui os elementos de coesão. Então, os elementos de coesão são palavras também conhecidas como conectores, como já havia mencionado para vocês, tá? E eles vão estabelecer aqui, ó, a relação entre os sentidos que a gente vai produzir dentro dos enunciados. Então, a relação de sentido que vai ter de um parágrafo para o outro vai tornar esse parágrafo dependente, semanticamente falando, dependente do outro. Um termo dependendo do outro. Então, eu tenho aqui, ó, como o próprio nome sugere, essas expressões conectam as orações, tá? E tornam os termos dependentes entre si. Então, ou seja, pequenos conectores eu vou utilizar para ligar uma frase a outra, uma oração a outra, um parágrafo a outro. Isso aí é falar de coesão, né? Pensa num elo, como se fosse um elozinho, né, de uma corrente. Então, elo tem que ser de ligação. Então, eu estou ligando o quê? As minhas palavras, eu estou combinando ali as minhas palavras, minhas orações e os meus também, né, parágrafos. Então, são exemplos de conectores. Inicialmente, ainda por cima, afinal, portanto, posteriormente. Então, a gente tem aí conjunções, a gente tem preposições que funcionam também como conectores, alguns pronomes também, que às vezes a gente não quer repetir para aquele texto não ficar longo, cansativo, a gente não quer repetir, então a gente faz o quê? Utiliza um pronome, né, que retoma aquilo que já foi mencionado anteriormente. Pode ser considerado um conector também? Sim, né? Os tempos verbais também contribuem para essa coerência. Por exemplo, se eu começo o meu parágrafo num tempo presente, igual eu coloquei aqui no final, um tempo presente, e aí de repente eu passo a conjugar esses verbos no passado, eu mudo o tempo verbal de uma hora para outra, eu confundo meu leitor. Então, nesse caso aí, eu
torno um pouquinho mais difícil a compreensão do meu texto. Então, os tempos verbais também precisam estar de forma combinada. Eu não posso, né, ter aí uma confusão de regência nominal, de regência verbal, de tempo verbal, senão eu vou tornar esse texto um texto extremamente difícil, né, de ser compreendido. E automaticamente, dependendo para onde você esteja escrevendo esse texto, você não vai ter tempo, né, de conseguir convencer ali o seu avaliador. Porque numa sala de aula, se o professor tiver dúvida, o que você quis dizer aqui com essa ideia? Ele pode ouvir você falando, eu queria dizer mais ou menos isso. Então vamos consertar isso aqui, e aí você vai melhorando o seu texto. Mas num concurso você não tem essa possibilidade, no vestibular também não. Às vezes até numa entrevista de emprego, como algumas empresas às vezes pede para você escrever uma redação, te faz uma pergunta e pede para você escrever um texto ali. Então na hora você tem que ter esses recursos, né? E a coerência? O que é a coerência textual? Então eu coloquei aqui para vocês, né, que a coerência textual nesse caso é a organização do sentido das coisas que eu falo. Enquanto a coesão são os conectores, são as palavras que conectam, né, uma oração a outra, ou um parágrafo a outro, a coerência ela está na área da semântica, ela está no campo da semântica, ou seja, as minhas ideias. Não adianta eu ter um texto cheio de conectores, bem legais, hein? Coloquei palavras difíceis, conectores e tal, e o meu sentido não ter nenhuma compreensão para quem lê. Então eu tenho aqui, o conteúdo precisa ter sentido, tá? Ser compreendido e seguir um raciocínio lógico, ou seja, minhas ideias precisam estar organizadas de forma lógica. Porque falar, eu tenho uma facilidade para isso, mas na hora de escrever, às vezes o aluno fica assim, tô sem ideia hoje, eu não tô conseguindo. Por quê? Porque ele está sem, na verdade não está sem ideia, não é que ele não tenha o que falar, ele está sem a organização na hora de escrever. Então um tópico frasal, por exemplo, numa redação de Enem, ele é o que garante aí a amarração do seu texto. Um bom tópico frasal vai garantir aí a amarração da coerência, da coesão, esses elementos, esses recursos argumentativos também, né, que vai garantir que você traga aí um texto com uma boa qualidade, bem compreendido, né, que arranque aí uma pontuação máxima. Então eu tenho aqui um exemplo que eu coloquei, Mariana esquentou a água, por isso o chá estava frio. Então, tá vendo aqui esse conectivo aqui, esse conector? Por isso, se eu colocasse dentro dessa frase aqui, Mariana esquentou a água, porém o chá estava frio. Então, eu melhorei o sentido da minha frase. Por quê? Porque aqui está tendo um problema quando eu coloco por isso, porque se eu falo que esquentou, logo o meu cérebro prepara para ouvir o quê? Que estava quente, né? Que queimou a língua ao tomar o chá. Mas, nesse caso aqui, eu botei por isso, porque é um conectivo na hora errada, é um conectivo que não está trazendo para mim uma compreensão dessa frase. Eu poderia dizer, Mariana esquentou a água, porém, o chá estava frio, ainda estava frio, de repente por algum motivo não esquentou o suficiente para mim, né, na minha opinião, no meu gosto. A gente gosta de coisa mais quente, outro gosta mais morno, enfim. Então, quando eu erro o meu conectivo, o meu conector na hora da minha frase, da minha oração, eu perco também o sentido, ou seja, eu perco a coerência desse texto, a coerência das minhas ideias, e a minha sequência não tem lógica nenhuma, começa a apresentar um monte de falhas. Aí o texto vai ficando, né, sem coerência, sem sentido, vai ficando uma coisa tão esquisita que parece um monstro, né? Sei lá o que é, mas enfim, às vezes eu pego sei lá, assim, um texto assim e peço às vezes até o aluno para comparar, porque quando ele não tenha muita maturidade, não tem muita prática, ele escreve o primeiro texto, ele até mesmo tem esse estranhamento. Nossa, eu escrevi isso, né? E às vezes de 1 mês, 2 meses depois, se ele for fazer o mesmo texto, é outro, né? Então, quer dizer, tudo é uma sequência que a gente tem que seguir, acompanhar e reler essas frases para ver se o que você está falando, se está tendo sentido, se você não está, de repente, tendo aí uma confusão nas suas ideias na hora de organizá-las. Ou seja, não há sentido entre os elementos da frase. As ideias precisam ter uma relação lógica de causa e consequência para o quê? Fazer sentido.
Existe também um detalhe que eu coloquei aqui para vocês, a coerência interna e a coerência externa. O que é a coerência interna? Uma relação entre os elementos de um mesmo texto, tá? Então eu tenho aqui a coerência interna, como o nome diz, é quando eu estou dentro de um texto dissertando sobre alguma coisa, principalmente nos textos dissertativos e argumentativos, que é o padrão utilizado aí para o vestibular, né, para o Enem. E eu tenho aqui a coerência interna. Então eu tenho essa relação desses elementos dentro de um texto, elas precisam estar aí em concordância com o que eu afirmei num parágrafo acima. Eu não posso, de repente, afirmar uma coisa, né? E, de repente, no próximo parágrafo eu negar. O meu texto está com um problema de coerência, o quê? Interna. Ou seja, dentro das minhas ideias ali, eu não me organizei muito bem, de modo que eu defendi uma coisa, uma causa, e no próximo parágrafo eu neguei aquilo dali, ou eu disse que não. Então, isso aí é falta de coerência interna. E temos também a coerência, o quê? Externa. No caso da coerência externa, a gente vai dizer que é o quê? Ela que garante que o texto seja relacionado com as informações que utiliza. Então, assim, se o texto está utilizando uma informação sobre política, sobre economia, sobre meio ambiente, eu tenho que estar coerente com a minha realidade. Eu assisti no jornal que o índice, né, de analfabetismo, por exemplo, caiu e reduziu, sei lá, agora está 20%. Um exemplo assim, eu assisti isso, é uma pesquisa de referência, uma pesquisa com dados estatísticos, se eu lembrar a instituição, melhor ainda. Aí, de repente, eu não assisti isso em lugar nenhum e eu cismo de falar que o índice de analfabetismo caiu, né? Só que isso não é uma verdade. Então, o meu texto está o quê? Com uma coerência, uma incoerência externa. Ele está com um problema na coerência com a presente realidade que eu estou vivendo. Então eu não posso aqui afirmar um acontecimento que não condiz com a presente realidade. Então, assim, eu tenho uma situação de realidade em que houve um aumento de um índice de uma determinada doença, da violência, de algum problema social, alguma questão social, e de repente eu estou dizendo que houve uma diminuição. E isso não é verdade, isso é um problema de coerência externa, tá? Então, assim, a coerência e a coesão textual, como eu falei, é um conteúdo que serve para qualquer série, tá? Qualquer faixa etária, seja aquele que está no ensino fundamental 2, seja quem está no ensino médio, quem está fazendo um pré-vestibular, seja aquele que está, de repente parou de estudar, está retomando seus estudos, é sempre bom relembrar sobre coerência e coesão textual, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, assista novamente, compartilhe com alguém. Se você já é inscrito no canal, agradeço a sua presença aqui, né, me prestigiar com a tua presença aqui. Se você não é inscrito, fique à vontade, né, quiser comentar também, estamos aí, né, para somar, para poder garantir realmente, né, que esse período que nós estamos aí, essa questão do conteúdo venha alcançar outros alunos também que não têm esse acesso, né? Então, pessoal, tchau, tchau, muito obrigada pela presença de vocês, um beijo a todos, fiquem com Deus.